Vinho kasher, você já tinha ouvido falar desse tipo de vinho? Pois é, o mundo dos vinhos é gigantesco e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é feito o vinho judaico. Então fica aqui comigo para descobrir. Olá, enófilos! Aqui é a sommelier Débora Barradas em mais um vídeo aqui no canal Bebericando. E hoje, em comemoração ao Ano Novo Judaico, eu vou falar sobre o vinho kasher, que é o famoso vinho judaico. Mas antes da gente começar, então, como sempre, vou pedir aquele like se vocês gostarem do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida que vocês tenham sobre o mundo dos vinhos. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação dos meus próximos vídeos. Bom, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho da parte histórica, né? Como começou a tradição dos vinhos judaicos, né? Do vinho kasher. Essa tradição vem desde os tempos bíblicos, né? Então, desde ali, depois do século 17, começou uma tradição muito grande dos judeus em comemorações, em produzir o seu próprio vinho. Começou principalmente após a imigração dos judeus para os Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, muitas vinícolas começaram a produzir exclusivamente vinho judaico. Só que a partir da década de 80, mais ou menos, mudou. Porque antes o vinho judaico era conhecido como vinho de mesa, né? Então, um vinho mais simples, para ser usado em comemorações, enfim, algo mais despojado, posso dizer assim, né? Mais simples. Então, como a tradição aumentou, muita gente começou a procurar sobre o assunto, o vinho de mesa acabou se transformando no vinho fino. Então, hoje é muito comum a gente encontrar vinho kasher com as uvas que a gente conhece, né? Cabernet Sauvignon, Chardonnay, a própria Malbec mesmo. E foi aí que tudo revolucionando o mundo dos vinhos kasher. Bom, mas afinal, o que é o vinho kasher, né? O vinho kasher é um vinho que segue as leis dietéticas judaicas. Pode ser chamado de kashrut. Então é uma lei que muda completamente o método de produção, e isso não é feito só com os vinhos. Qualquer tipo de insumo judaico também passa por essa lei. O termo kasher significa apropriado, legítimo, adequado, ou seja, aquele vinho ou aquele insumo que é adequado ao consumo do judeu. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a produção do vinho kasher. Qual é a diferença da produção de um vinho judaico por um vinho que a gente encontra no mercado, né? Um vinho que a gente costuma tomar. Primeira parte, o manejo do vinhedo, né? Então, o momento da colheita. É importante a gente saber que eles colhem a uva a cada 3 anos apenas. Eles têm essa tradição. Então, cada 3 anos colhe, cada 3 anos colhe, e assim é produzido o vinho somente a cada 3 anos. E outra curiosidade interessante, que a cada 7 anos eles não colhem uva. Então, aquele ano sabático. Então, eles deixam a videira descansando. Então, cada 7 anos tem essa rotina. Então, naquele ano especificamente, não vai ter produção de vinho. Agora, em relação aos insumos kasher, além das uvas que são utilizadas, que devem ser kasher, né, devem seguir as leis dietéticas, os ovos e qualquer outro tipo de insumo utilizado na produção do vinho também deve ser kasher, né? Lembrando que a gente utiliza os ovos na produção do vinho para clarificar o vinho, né? Como eu expliquei naquele meu vídeo de produção dos vinhos, ele é utilizado para isso. Além dos insumos, a gente tem um responsável, que eu não sei pronunciar muito bem essa palavra, mas se fala mais ou menos mashgiach. Vou deixar aqui embaixo uma inserção para vocês, mas basicamente ele é o responsável e supervisiona toda a produção do vinho. Então, desde os insumos até ali a colheita, o engarrafamento, para ver se realmente tudo está sendo feito da forma correta. Toda a produção do vinho kasher deve ser feito por judeu. Então, desde o manejo da uva, a colheita, o engarrafamento, o envelhecimento deve ser feito por judeu. Após isso, após o transporte e a comercialização do vinho, pode ser feito por não judeus. Tenho até, inclusive, 2 rótulos aqui de exemplo, que eles podem ser feitos por não judeus e servidos também por não judeus. Então, ali no restaurante, se um cliente leva um vinho Melvis, qualquer um pode servir. Agora, se ele leva um vinho autenticado como kasher, somente judeu pode servir ele. Bom, tenho aqui 2 vinhos Mevushal, e é importante lembrar também que eles são vinhos que passam pelo processo de pasteurização. Então, são vinhos um pouco mais doces, né? Não são vinhos assim, usados como vinhos finos. Então, tenho aqui 2 rótulos, eu vou experimentar um deles e falar pra vocês o que eu achei. É interessante a gente notar que vinho kasher sempre vai ter uma autenticação, seja no contrarótulo ou seja na frente, ele vai indicar que ele é kasher. Aqui nesse caso, eu tenho o país que ele é produzido, né? Então a grande maioria dos vinhos judaicos são de Israel. Eu tenho aqui produção feita por Israel e aqui embaixo eu tenho kosher mevushal. Isso é muito importante para realmente autenticar que ele é um vinho kasher. Vou provar o Monte Sinai, esse vinho primeiro, e vou dizer o que eu achei sobre ele.
Já de cara eu já vejo que é uma cor bem bonita. Agora a curiosidade é, será que na boca ele tem alguma diferença? Se difere daqueles vinhos que a gente costuma tomar? Aroma idêntico, ó. Idêntico aos vinhos que a gente está acostumado, né? Bem frutado. Pra quem gosta de vinho doce, ele é maravilhoso. Bem leve, bem docinho, bem frutado. Não se difere nada aos vinhos de mesa que a gente costuma encontrar no mercado. Bem saboroso ele, vale a pena experimentar. Vamos pro segundo vinho então. Eu tenho aqui mais um Evolution. Esse aqui ele tem até uma indicação pra gente, ele é usado para Pessach, ou seja, na Páscoa judaica, que acontece mais ou menos no início de abril. Então vamos experimentar ele e ver se ele é muito diferente do outro. Esse é mais aromático, um aroma mais adocicado até do que esse. Engraçado que aromaticamente ele é mais doce, mas na boca ele não é tão doce quanto esse. Interessante, mas são bem gostosos os dois. É importante a gente lembrar que não é só em Israel que produz vinho kasher. Como eu falei no início, os Estados Unidos também produz bastante, até porque 40% da população mundial judaica se encontra nos Estados Unidos. E é legal também a gente conhecer os vinhos kasher de outros países que também se destacam bastante. A França, Itália, no Novo Mundo a gente tem a Austrália produzindo grandes vinhos kasher, Chile também, então vale a pena experimentar. Bom, a gente percebeu então que vinho judaico não tem tanta diferença assim para os vinhos que a gente já conhece, que a gente está acostumado a tomar. O que muda mesmo é ele na produção, é aquele cuidado que a gente tem com os insumos para certificar que tem ali a supervisão de um responsável em toda a produção do vinho, desde a colheita até o engarrafamento. Mas no paladar mesmo ele não muda tanto para os vinhos finos e os vinhos de mesa que a gente já conhece. Estamos finalizando mais um vídeo aqui no canal Bebericando e eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esse novo tipo de vinho, né, que muita gente não tinha ouvido falar ainda, que vocês tenham aprendido um pouco com esse vídeo também. E se gostaram, deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder meus próximos vídeos e comenta aqui embaixo, já experimentaram o vinho kasher, já tinham ouvido falar, o que acharam muito diferente dos outros vinhos? Fala pra mim que eu quero saber. E até a próxima, saúde! Esse responsável tem um nome técnico, mas ele basicamente ele é um responsável, né, um supervisor. Não é a polícia, tá? Ah, mas aí dá pra pegar o final, né? O que você acha? Dá só pra falar da parte